Boa noite, meu nome é Júlio Dias, eu represento a SIG ABC, Associação dos Consultores, Incorporadores e Empresas Imobiliárias do Grande ABC. Eu venho acompanhando aqui, na medida do possível, as audiências e oficinas, né? E eu gostaria de fazer uma sugestão. Esse tema é tão importante, esse trabalho é tão importante, que eu acho que a gente deixar para fazer a cada 10 anos me parece uma coisa meio difícil de difícil solução, e eu acho que tem que ser um trabalho ininterrupto. Eu imagino que qualquer planejamento, e o plano diretor nada mais é do que um bom planejamento, deva ser feita, em períodos mais curtos, uma verificação, como se fosse um previsto versus realizado. E, ao mesmo tempo, que a gente tivesse a possibilidade de que todos os munícipes, como nessas etapas vem acontecendo, com uma série de inserções, de observações importantes feitas, que eu tenho visto que, de uma forma geral, todos têm colocado coisas muito importantes das suas necessidades e dos seus segmentos. Então, o que me parece é que a gente fazer esse trabalho de tal importância durante os anos, ininterruptamente, para chegar numa época de aprovação ou não do plano diretor ou da lei de zoneamento, traria muito mais tranquilidade e conhecimento das questões. A gente vê aqui questões importantíssimas, né? A nossa cidade tem aí 2/3 de mananciais. A gente fala disso há 40 anos, né? E eu não vejo assim nenhum andamento significativo nesse sentido, né? Eu acho que são áreas que devem ser cuidadas, mas não é possível a gente deixar que o ser humano, que o cidadão, não possa se utilizar dessa área, nem que seja para turismo, lazer, seja lá o que for, de forma a respeitar qualquer tipo de manual ecológico que existir, né? Eu tenho ouvido muito falar em adensamento e tal, e a gente sempre colocou o seguinte: tudo que é bem planejado e tudo que leva em consideração e respeita todos os cidadãos, todas as necessidades, ele vai ser assertivo. A gente sempre falou o seguinte: nós não queremos construir por construir, nós não queremos somente fazer adensamento. Nós queremos ter uma cidade bacana, como qualquer cidadão, que essa cidade tenha cuidados sociais, extremamente importante. Na última audiência, eu vi uma colocação de um representante de uma sociedade extremamente importante, é a visão social da cidade. Desenvolvimento tecnológico, trazer as empresas de tecnologia, eu acho extremamente importante. A gente ter corredores que possibilitem o cidadão a não utilizar automóvel, utilizar outros meios de transporte, isso é uma necessidade imperiosa, né? Ou seja, planejar a cidade, enxergar a cidade e tornar isso um plano, mas que seja possível revisar, não a cada 10 ou 12 anos, que seja possível revisar a cada 1 ano, com a participação da população. Uma outra observação também que eu queria fazer, eu vi que na última assembleia, na última audiência, nós tivemos aí uma série de falas de vereadores, né? E eu vi que um dos vereadores colocou que ele desconhecia e gostaria que, vamos dizer, quem está desenvolvendo esse trabalho tivesse encaminhado para a Câmara ou para os vereadores esse trabalho antecipadamente. E eu fiquei pensando se isso não é uma coisa contrária, né? De repente, por que não os vereadores, e eu imagino cada um deles tenha uma maior proximidade com algum bairro, através deles, durante esses anos todos, será que não era possível fazer esse tipo de trabalho com a população e cada vereador trazer para esse departamento ou para essa equipe de desenvolvimento quais são efetivamente as necessidades e as demandas de cada bairro que ele, teoricamente, tem mais ascendência, que ele, teoricamente, consegue ouvir melhor e transmitir para a prefeitura essas necessidades? Será que isso não ajudaria? Eu acho que sim, me parece que ajudaria. Então, assim, eu acho um trabalho extremamente importante, quero parabenizar todos os envolvidos, e inclusive os cidadãos
que estão participando. Infelizmente, olha a quantidade de pessoas que tem aqui para um tema tão importante. Claro que sexta-feira à noite, um dia de chuva, vai atrapalhar um pouco, mas acho que a participação deveria ser maior. E, para isso, eu acho que tem que acontecer esse trabalho mais no dia a dia. Tá certo? É essa observação que eu gostaria de fazer. Tá? Muito obrigado a todos aí, boa noite. Ô, Júlio, isso que você levantou é uma questão importante. A cidade é um organismo vivo, né? É complexo, é vivo e é dinâmico. Portanto, realmente, você falar em revisar um planejamento a cada 10 anos, é difícil para uma cidade que está em mutação constante todos os dias. Então, está no nosso radar aqui o desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento constante, para entender o que está acontecendo com as metas, entender o que está acontecendo com a cidade. Essa sua sugestão dos vereadores captarem demandas dos bairros também é muito interessante, porque vamos inserir isso dentro dessa metodologia de monitoramento, que é uma das ferramentas também importantes, e esse monitoramento vai permitir com que a gente tenha um acompanhamento mensalmente, talvez, até do que está acontecendo na cidade. E aí, eventualmente, pode acender a luz amarela e falar, opa, está na hora de revisar alguma coisa. Porque, embora a revisão do plano diretor tenha que ser feita obrigatoriamente a cada 10 anos, não quer dizer que você não pode fazer ajustes em períodos menores. Obviamente, você mudar estruturalmente a ideia, o conceito de desenvolvimento da cidade a todo momento, não é salutar, porque ninguém vai conseguir desenvolver nada. Mas esses ajustes que são relativos ao dinamismo da cidade, às transformações que ela sofre pelo fato dela ser dinâmica, é muito importante. Então, está anotado aqui, mas está no nosso radar isso já.